pessoas! Tudo jóia? Eu sou o professor Ranir e estou com vocês mais uma vez aqui. E hoje, dia 15 de outubro de 2019, nós vamos fazer esse vídeo homenageando a essa categoria tão importante, né, para a humanidade, que são os professores, né? Dia 15 de outubro, dia dos professores. É isso aí, gente, um grande beijo no coração a todos os professores deste país. E é o nosso vídeo de hoje, vamos falar disso, um pouco das nossas aventuras como professor, não é isso? Qual professor que não está assistindo aqui e que não vai se identificar com alguma aventura fabulosa? Como é que o cara resolveu ser professor num país em que, nossa, é difícil ser professor, chega a dar um desânimo. Mas quando a gente lembra de tanta coisa legal que a gente acaba vivendo, é isso que nos dá força, é isso que nos move significativamente. E é disso que nós vamos falar. Como é que eu resolvi ser professor? Vamos ver se a galera vai se identificar aí, gente, né? E quem se identificar, deixa o seu comentário aí embaixo aí. Não se esquece também, né, de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho para receber notificações. É mais ou menos assim que funciona, eu acho, o YouTube. A gente está começando ainda, lembrando disso, né? Mas vamos lá, como é que eu resolvi ser professor, gente? Bom, eu tenho um pressuposto que eu acredito que no frigir dos ovos, aquele professor meio diferenciado, aquele professor meio kid, esse professor geralmente não foi um bom aluno. Geralmente esse cara era meio bagunceiro, tumultuava um pouco, e eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou falar um pouco da minha história e vamos ver se você se identifica um pouco, né? Eu comecei, gente, a estudar na década de 80, em 1980 especificamente, e eu comecei a estudar, gente, estudar pra mim era um horror. Pensa numa coisa horrorosa que era ir pra escola, pra mim era uma coisa horrorosa ir pra escola. Sabe o que é horrorosa? Horrorosa ir pra escola. E por que eu tô falando isso, gente? Porque lá em 1980 eu tinha uma coisinha chamada déficit de atenção e hiperatividade, o que nós chamamos hoje de, se eu não me engano, é de transtorno de TDAH. Se eu não me engano é algo nesse sentido aí, que as orientadoras educacionais falam disso. E como é que isso funciona? Né? Simplesmente tu tá prestando atenção na aula e daqui a pouco tu simplesmente viaja e quando tu vê, onde é que eu tô? Tô na sala de aula, voltei, vou prestar atenção de novo, opa, atenção, a aula é aqui, beleza, vamos lá, daqui a pouco eu tô prestando atenção, daqui a pouco o olhinho vira e tu te perde de novo, e lá se foi a explicação mais uma vez, e tu perdeu. Agora imagina isso na matemática, né? Quando tu não ouviu o professor dizer que aquele sinalzinho negativo na frente do parênteses, né? Inverte todo o sinal agindo. Cara, era um horror pra mim o colégio. Então eu tava muito bem prestando atenção, eu saí de casa dizendo, não, eu vou prestar atenção na aula, e chegava na aula, gente, simplesmente vinha música na minha cabeça. Quando eu vi, eu tava pensando em Paralamas, em Ultraje Rigor, em Engenheiros do Havaí, em Legião Urbana, menos prestando atenção na sala de aula. E pra piorar a situação ainda, eu não conseguia parar quieto. Para piorar a situação, eu falava pelos cotovelos na sala de aula. Assinar a ocorrência, era 2x3. Né? Então, para mim, era muito complicado a escola. Eu cheguei a desistir de estudar, né, por algum tempo, mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. E o tempo passou, eu cheguei a largar os estudos, como eu falei, aí resolvi acabar o ensino médio, né? Fui estudar com meu padrasto, cara. Meu padrasto estava fazendo ensino médio, eles vão estudar junto e tal. Eu digo, tá, vamos junto. E aí, cara, no meio do caminho, né, surgiu, né, eu estudava num curso aqui em Porto Alegre, né, e aí eu descobri um professor maravilhoso. Cara, eu vou dar o nome do professor, tenho que dar o nome desse cara, chamado Juliano Jacaré, né, e esse cara tinha uma aula muito legal. E eu sempre gostei de política desde pequeno, né? Mas eu odiava o colégio, né? Eu repeti. Eu fiz 3 vezes a 6ª série, eu fiz 2 vezes a 8ª série. E a minha mãe chegou a me dar 1 ano de castigo uma vez porque eu não estudava. Eu odiava estudar, porque estudar era muito ruim. E naquela época, vamos deixar bem claro, não existia nenhum tipo de avaliação, de diagnóstico que o cara precisava tomar umas Ritalina, tomar umas boletas para o cara se focar e o cara se centrar. Então o que acontecia? Eu ficava absolutamente, né, a esmo, a minha mãe apavorada, me dava castigo, me dava uma tunda, mas não adiantava, porque transcendia a minha vontade, né? Eu é que não conseguia, né, me concentrar nas aulas porque tinha esse problema, que é um problema que hoje a gente resolve com várias situações, mas na época não se conseguia resolver isso daí. Então, lá no ensino médio,
esse professor chamado Juliano Jacaré dava umas aulas de histórias muito legais. E eu, desde moleque, eu sempre gostei de educação física, eu gosto de fazer esporte, de artes, né? Artes plásticas, de música, eu gosto de fazer um som de vez em quando, né? Eu ainda quero estudar, aprender a desenhar e a pintar, aí é um projeto meu mais pra frente. E sempre gostei muito de política. E política, né? Estudar história é política. E tá aí algo que eu decidi então. Eu digo, cara, eu preciso estudar, né? Porque eu vi que se eu não estudasse, cara, eu vi meus colegas, né? O que me fez estudar, por exemplo, uma boa parte disso foram meus colegas que diziam assim, ó, eu trabalho desde os 11 anos de idade, eu assinei a carteira com 13 anos, né? Antes da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Então, nesse aspecto aí, gente, né? O que aconteceu? Eu vi os caras assim, por que eu não estudei quando era novo? Ah, meu Deus, por que eu não estudei quando era novo? E os caras lá, gente, passando o maior trabalho, o maior sufoco. E aí eu pensei comigo, né? Eu digo, tava lá fazendo ensino médio com meu padrasto, eu digo, cara, se eu não estudar eu vou ficar igual aqueles caras, a única coisa que eu tenho diferente deles é que eu sou jovem, né? Então eu resolvi que eu tinha que estudar, né? Acabei o ensino médio, né? Só que ainda lá pela metade do ensino médio, finalzinho, eu acho, o pessoal, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer, Rani? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer, fulano? E eu olhei pro Juliano Jacaré e disse, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser um professor de história e quero que as pessoas curtam muito a minha aula de história. E foi aí então que eu acabei me tornando um professor de história. Me formei em 1998, né? E desde então a minha vida ela está intimamente relacionada à educação, né? E educar, eu acho que de fato é um dom, é uma missão de vida, né? Que o destino, Alá, Jah, Jeová, Deus, ou o próprio destino, para quem é ateu, dá a nós, né? Eu acredito que deva ser isso aí, né? Sem sombra de dúvidas, que deve ser a nossa vocação, né? Eu sempre digo, eu gosto muito de tocar, eu digo, cara, eu queria ter a vocação de tocar a metade do que eu tenho para educar, né? Porque certamente eu acho que eu seria um ótimo instrumentista, um ótimo músico, porque eu acho que eu sou um bom professor. Assim como eu acho que a esmagadora maioria dos profissionais da educação são ótimos professores. Gente, vocês não têm noção, quem não convive dentro de uma escola, só esteve como estudante dentro de uma escola, o que é ser um professor. Ser um professor, gente, é ser um guerreiro. Ser um professor é ser absolutamente um cara que luta todos os dias contra a corrente. E o que é lutar contra a corrente? Se tu trabalhas na educação pública, geralmente tu tens um salário miserável, um salário de fome, aonde ele mal chega no primeiro terço do mês. E olhe lá. Se tu for professor da escola pública, tu lida com tantas adversidades, alunos carentes, alunos onde só tem tu como salvador da pátria, onde tu tem que ter um olhar atento para o aluno que sofre abuso em casa, onde tu tens que ter um olhar atento para o aluno que está passando fome, e ele não tem como assistir a aula passando necessidade. Eu sei, porque eu já fui para o colégio sem ter direito que comer em casa, e como é que tu vai prestar atenção na aula, além do que eu já tinha de déficit de atenção e hiperatividade, como é que eu ia prestar atenção na aula com a barriga roncando? Agora imagine como é que o teu aluno vai conseguir isso. Como é que o teu aluno vai conseguir isso quando ele vê que a mãe dele está passando maior dificuldade para trazer comida para dentro de casa, ou que os pais estão brigando, né? Ou que ele convive e tem que voltar para casa no meio do tráfico e do tiro, e são os professores que vão lá e tem que ter esse olhar absolutamente atento em relação a esse contexto. E aí aquele professor bacana, ele senta, ele dá um abraço no seu aluno, e esse aluno muitas vezes vê nele a esperança de poder desabafar, de poder ter um afeto e um consolo à adversidade. A escola pública em geral, ela transcende em muito apenas o ensinar história, matemática, química, física e geografia. Tem gente que fala, por exemplo, nos professores doutrinadores. Gente, não dá tempo de ensinar português, matemática, história e física, artes, geografia, biologia. Como é que vai doutrinar? Não tem como, gente. Então
Aí tu tem aquele aluno que ele chega, todo rebelde, o mundo é contra ele, até tu provar que tu é amigo dele, cara, é um perrengue, gente, é um perrengue. E as professoras que trabalham no serviço de orientação escolar, a vice-direção que nunca consegue fazer nada a não ser atender casos de disciplina e indisciplina, que na maior parte das vezes é um aluno que tem problema. Gente, quem tem uma família legal, uma certa estrutura, um cuidado, geralmente ele não é um aluno problemático. Outra coisa interessante para falar dos professores, gente, devido a essa situação nefasta que a gente vive, por exemplo, qual dos professores que não faz, por exemplo, um bico? Tudo que é professor, ou ele trabalha 60 horas, ou ele faz bico. Eu conheço gente na minha escola que, por exemplo, faz, aliás, né, maravilhosos brigadeiros, né? Tem um brigadeiro, por exemplo, que ela faz, que é de paçoca, meu Deus do céu. Aí tem outra professora que vende biju, tem a professora que vende roupa, tem o professor que instala split, moleque, que tem o professor que é mecânico, tem professor que faz Uber, né? Então, ou seja, tudo que é professor acaba tendo que fazer um bico, gente, porque o salário é de fome. Então quase que virou meme, piada. Gente, assim, ó, tu olha pra pessoa assim e tu diz assim, cara, o que tu faz? E aí tu tá conversando uma boa. Ah, eu sou professor. A pessoa olha pra ti, ah, legal. Legal, professor é uma profissão nobre. É bacana ser professor. É, professor, legal, bacana. Mas por dentro o cara tá pensando assim, coitado do rapaz, o cara tá passando fome. Meu, se tu tiver num bar, o cara paga o teu lanche. Se tu tiver num bar, o cara paga a tua cerveja, porque o cara vai ficar com pena de ti, velho. Isso é certo, né? As pessoas adoram dizer, ah, o professor é a esperança do país, né? Nós temos um veículo de comunicação muito grande aqui, né? No Brasil e aí também aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe quem é, né? Para não ganhar processo, né? Que adora falar, né? Valorizar o professor, valorizar a educação. Enquanto vê, o governo faz... Agora o governo, por exemplo, está tentando fazer umas reformas aí que vai ralar com a vida dos professores no aspecto econômico, né, psicológico, psiquiátrico até mesmo. E esse veículo de comunicação, as suas manchetes são subjetivas, quase objetivas, dizendo para as pessoas, não, tem que mexer mesmo, esses professores, bando de vagabundo, né? A gente não tem noção do que é a realidade. Muita gente não tem a menor noção. Ah, professor tem 45 dias de férias, já estão querendo tirar, inclusive, reduzir para 30. E tem outro detalhe também muito importante que a gente não pode esquecer de saber, gente, que é o seguinte, professor nunca está parado, né? Eu quero estar em casa assistindo Netflix, tá? Mas eu tenho que dar uma olhadinha no jornal porque eu sou professor de história, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Óbvio que eu tenho que ter atenção, o que está acontecendo aqui na Síria, o que está acontecendo com o Trump, no governo brasileiro, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu preciso informar o meu aluno, eu preciso estar bem informado, né? Eu preciso preparar as minhas aulas, eu preciso fazer leituras, eu preciso me organizar, passar as minhas notas. Gente, professor é 24 horas por dia. Às vezes eu tô no trânsito e passa lá um cara, lá faz uma barbeiragem, eu tô louco pra chamar ele de alguma coisa. Não posso, por quê? Não posso porque simplesmente eu sou professor. E aí o cara vai lá, isso aqui é professor aí, ó, por isso estão ganhando essa merreca aí, baita mal educado. Né? Professor é 24 horas por dia, gente. Ser professor é 24 horas por dia. Fora, né, aqueles colegas que estão fazendo mestrado, doutorado, né, cortaram verba, não recebem nada por isso, e tudo pelo quê? Pela busca do conhecimento, para levar para o seu aluno, pelo prazer em conhecer, em informar. Gente, a maior alegria de um professor, vocês podem ter certeza disso, é quando nós encontramos os alunos, principalmente agora em tempos de redes sociais, e tu tá vendo que ele entrou numa faculdade, tu tá vendo que ele está se formando num bom curso, que ele fez um curso técnico, ou que ele é um profissional de sucesso, seja a área que ele escolheu. Se ele escolheu uma área que ele está feliz, e é esse o grande objetivo da educação. O principal objetivo da educação é sermos felizes, gente. Se eu fizer o meu aluno ser feliz, eu cumpri a minha missão de professor. E eu não seria professor se eu não tivesse tido muitos professores.
O médico não seria médico se ele não tivesse tido professores. O trabalhador da construção civil não saberia erguer um tijolo se ele não tivesse professores. O motorista de ônibus, e seja qualquer profissão, nós somos seres humanos, seres sociais. E toda a evolução que a humanidade caminhou até aqui se deve ao ensinamento de mestres. Então, por favor, respeitem o professor, amem o seu professor. Mas tem aquela véia chata que eu não suporto. Tem a véia chata que a gente não suporta, eu também tive. A gente sabe disso. Às vezes vem um aluno reclamar pra gente, senhor, a senhora aquela, o senhor aquele, que mala sem alça. Eu digo, mas gente, ninguém é perfeito. Mas sobretudo, é que nem aquela vó chata, aquela tia chata, que no fundo, ela nos ama. Independente dela ser xarope ou não, ela quer o nosso bem. E é esse o dever do professor. Saiba, cara, que o professor, menino, menina, homem, mulher, gay, lésbica, bi, todos os seres humanos se deem conta de que existem dois tipos de pessoas que amam muito vocês. São a família, pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, avô, né? Filhos. E os professores. Não tenham dúvida que são as pessoas que mais vibram com a conquista de vocês. Nesse dia 15, dia do professor, não esqueça desse profissional que sem ele nada existiria. Nenhum tipo de conhecimento seria divulgado. Dê um abraço, dê uma curtida no seu professor. Um grande beijo do professor Ranir para vocês. E não se esqueçam, curtam o canal, se inscrevam no canal, ativem o sino, deixem seus comentários. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração, valeu! Fui!